Boa noite, amada igreja. A paz do nosso Senhor seja com todos. Nós temos feito exposições, com a graça do Senhor, no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos seguir onde nós paramos. Na última vez, nós lemos o capítulo 3 e refletimos até o versículo 24. Isso. Agora nós vamos seguir a partir do 25. Nós pretendemos, com a graça do Senhor, encerrar esse capítulo hoje. Então, nós vamos ler aí do capítulo 3, 25, até o final, até o versículo 31. Logo no começo do Novo Testamento, uma das primeiras cartas. Isso, Pri. Romanos 3, nós leremos do 25 até o 31. Amém? Eu vou começar a leitura, os irmãos me sigam, por favor. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Todos juntos? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Bondoso, soberano e santo Deus, nós aqui nos colocamos diante de Ti, meu Pai, diante de Tua santa e bendita palavra, para meditar, meu Deus, naquilo que o Senhor trouxe, meu Deus, nessa porção da Tua Escritura, Deus. Tende misericórdia de nós, Deus, que nos colocamos diante dessa Tua palavra, meu Deus. Ilumina nosso coração, meu Deus, nos concede graça, para que nós possamos verdadeiramente aprender tão somente aquilo que convém, Deus. Pai, tende misericórdia de mim, meu Senhor, homem miserável que fala do Senhor na Tua presença, Deus. Guarda minha boca do engano, meu Deus, e me concede, meu Deus, graça para falar tão somente aquilo que verdadeiramente procede de Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro a Ti, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amados irmãos, o Evangelho traz uma notícia maravilhosa. Mas para desfrutar dela verdadeiramente, com a profundidade que ela tem, é preciso entender o estado de miséria no qual nós estamos. Fizemos isso acompanhando o raciocínio de Paulo. Desde o capítulo 1 da carta dele aos Romanos, nós viemos meditando sobre qual é o estado do homem, por que o Evangelho se faz necessário. Deus se revela do céu, mais especificamente nós vimos que Deus se revela irado contra a humanidade decaída. Nós vimos que o homem, por sua vez, tem a lei de Deus encravada em seu coração, de forma que ninguém que viveu pode afirmar que não sabia que há uma punição associada ao pecado. Há uma culpa que todo homem carrega em si, de uma dívida que ele tem a pagar, porque a ira de Deus se manifesta. Bem, o judeu que recebeu a lei deveria ser a luz dos povos. Ele deveria fazer a diferença. Mas o judeu também não cumpre os mandamentos, como nós vimos no capítulo 2. O judeu, ele também não vai até Deus e, portanto, ele não tem como ser salvo pelos ritos que eles executavam. O mesmo vale para nós, Igreja da Nova Aliança. Ninguém vai ser salvo simplesmente por frequentar a igreja, por ter sido batizado, por ter algum dia tomado a ceia. Todos os homens pecam. É o que nós discutimos até o começo do capítulo 3.
nós vimos que todos os homens pecam e, por isso, eles merecem, da parte de Deus, a condenação. Esse foi o argumento de Paulo até o capítulo 3. Eles têm a sua imagem desfigurada. Como Deus diria, então, que alguém é inocente? Nós começamos a responder essa pergunta na última exposição. A resposta é o Evangelho. A justificação acontece mediante o Evangelho. O Evangelho não é a busca de um Deus carente que precisa do homem, mas o transbordar da misericórdia de um Deus justo e bondoso, que salva pecadores, mantendo ao mesmo tempo a sua justiça. Isso é o Evangelho. E nós vimos na última exposição que o jeito que Deus declara alguém justo é através da fé em Jesus Cristo, sem obras da lei, pura graça. Nenhum de nós que foi encontrado no Senhor pagou preço algum. Contudo, nós vimos no versículo 24, na última passagem, que nós somos declarados justos mediante a redenção que há em Cristo. E a palavra redenção refere-se a um preço pago para que um escravo seja liberto, ou seja, foi de graça para nós, mas Cristo pagou um preço por isso. Então, a mensagem de hoje vai refletir o que está nessa passagem que nós lemos, que é o preço dessa redenção. Então, o título proposto é o preço da redenção. Primeiro, gostaria de refletir com vocês sobre como esse preço foi pago. Para isso, nós vamos ler os versículos, de novo, 24, que foi da última passagem, e o 25, só para que a gente tenha um contexto. Vamos ler o 24? Sendo justificados por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Nós vamos então quebrar esse versículo 25 aí em alguns pedaços. Primeira parte, eu vou pegar a quem Deus propôs, essa primeira parte. A palavra propor aqui no original, ela tem um sentido de exibir publicamente. Deus propôs o seu filho. O que quer dizer? Ele mostrou de forma que todos pudessem ver. Então, Deus mostrou publicamente o filho. E é o que a segunda pergunta traria. Quem propôs exibir o próprio filho? O Deus Pai. Então, a doutrina da redenção tem que ser pensada também com Deus Pai como participante. Às vezes, nós achamos que é uma obra apenas do Filho, mas toda a Trindade, como nosso Deus é único, participa da obra da redenção de alguma forma. Então, nós temos o Deus Pai propondo o Filho. Ele revelou o Filho como manifestação da sua justiça, como o versículo diz. E o que quer dizer isso? Então, a quem Deus propôs como? No seu sangue, como propiciação. E aqui a gente tem uma palavrinha-chave, propiciação. Propiciação é a palavra que no original, ela refere-se a uma parte específica do contexto cerimonial. Para entender melhor esse versículo, a gente pode pegar de outra passagem onde essa palavra apareça. A gente tem lá em Hebreus 9, nos versículos 2 a 5. Eu vou ler aqui e vocês podem acompanhar. Veja. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. A palavra aí é a mesma, propiciatório. Ou seja, veja aqui a descrição. O propiciatório, ele era a tampa
da Arca da Aliança, que ficava onde? No Santo dos Santos. Ela era aspergida com o sangue da oferta de expiação, para que o sacerdote pudesse entrar. No Antigo Testamento, esse rito significava o preço de sangue que deveria ser pago devido ao pecado. E esse preço era pago através do sacrifício. Então veja, volte para o texto agora. Deus propôs no sangue de Cristo o pagamento pelo pecado daqueles que são declarados inocentes nele. Cristo é a oferta, o sangue de Cristo é a oferta de Deus, mediante a qual um homem pode ser declarado justo. Como está escrito no próprio livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 17, diz: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Cristo é aquele que faz a propiciação. Ele é ao mesmo tempo o sumo sacerdote e a oferta perfeita de Deus, para pagar toda a dívida. Então o preço foi pago pela oferta feita pelo próprio Deus, no sangue do seu Filho. É Deus quem faz oferenda para aplacar a sua ira, entenda isso. Não é você, nunca foi nenhum de nós. Deus proveu para si um cordeiro, não foi nenhum de nós, nunca foi sobre nós. O homem, o que ele faz? Ele transgride a lei. O homem, como nós lemos, do capítulo 1 até o 3, ele é incapaz de voltar para Deus. Esse homem, ele deve morrer por toda a eternidade, por ir contra Deus, contra o Deus Santo. Mas Deus propôs um único caminho para a salvação, no sangue do seu Filho. Eis aqui o caminho para a salvação, não há outro. Você não vai se salvar por obras, você não vai se salvar por obediência, unicamente por meio da oferta que Cristo propôs no seu sangue. Vamos seguir. A gente leu aí, até antes de para manifestar a justiça. Então, deixe-me ler do início. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, aí vem, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E aqui tem uma coisa que às vezes a gente esquece, infelizmente. Deus propôs o Filho como oferta pelo pecado, o sangue de Cristo para salvar, mas aqui diz o texto, para manifestar um atributo específico, a sua justiça. A cruz mostra a justiça de Deus. Não lembre da cruz apenas como um ato de amor, é também um ato de amor, sim, de Deus, um ato de amor grandioso, mas é uma demonstração da justiça de Deus, porque para que Deus nos salvasse, Ele puniu o próprio Filho, ofereceu o próprio Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus não passou a mão na cabeça de alguém, Ele depositou a ira dele, que cabia a nós, sobre o próprio Filho. Entenda isso, a Escritura traz isso. Deus não passou a mão em sua cabeça, Deus não fez vista grossa. Às vezes a gente quer fazer Deus caber em nosso amor imperfeito e justo. Injusto, você pensa assim, não, mas eu não faria isso. Quem é você? Você, pecador, nascido em pecado, quer se equiparar ao amor do Deus santo e justo? Os atributos de Deus não entram em conflito. A justiça de Deus não anula o seu amor. Todos os atributos de Deus são perfeitos. E Deus mostra aqui tanto a sua justiça como o seu amor. Deus mostra, assim, que Ele pune pecadores, mas Ele chama pecadores ao arrependimento e dá vida através do sangue de seu Filho. Veja, quem se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo, é salvo. Mas por que é salvo? Porque Deus derramou sobre Jesus a punição que você merecia. Você merecia uma punição por infringir a lei. Deus
nos amou tanto que, para conciliar a sua justiça e o seu amor, ele pegou a punição que eu merecia, que Ana merecia, que Dani merecia, que cada um de nós aqui merecíamos, e colocou sobre o próprio Filho, para que nós pudéssemos ser declarados justos. Deus não deixou nenhum pecado impune. E sobre isso que nós vamos seguir agora. Depois ele diz, para manifestar a sua justiça, aí vai dizer, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados cometidos anteriormente. Ou seja, antes de Cristo, ainda não houve uma punição. A tolerância aqui, se você gosta de anotar, recomendo, ele é o ato de não aplicar a punição imediatamente. A pessoa sofreu a punição, toma aqui. Ou seja, por mais que Deus executasse penas no Antigo Testamento, a sua ira ainda estava abrandada. Esse é o sentido. Deus deixou, na sua tolerância, impune os pecados anteriormente cometidos, porque o pecado merece a morte eterna, e Deus ainda não deu vazão a isso. Mas veja, a gente tem um segundo ponto interessante, que aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, eles não purificavam completamente. Por isso que o autor, então, ele olha para isso e diz que os pecados estavam impunes. Os sacrifícios jamais tiveram poder de purificar os ofertantes, como diz o autor de Hebreus. Eles tinham validade no sentido que eles apontavam para o sacrifício que Cristo iria fazer. Jamais alguém foi santificado por sangue de animais. Veja, meus irmãos, nenhum pecado nesse mundo ficará sem punição. Ou Cristo pagou, ou a pessoa vai pagar no inferno. Nenhum pecado vai ficar sem punição. Um texto mais claro sobre isso é a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos de 1 a 4. O texto é bem direto, diz assim: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetualmente, eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados de uma vez por todas, não teria mais consciência de pecado? Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se a recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova o pecado. Então, quando a gente diz que Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, esses sacrifícios em si, eles não purificavam, não santificavam, eles apontavam para o sacrifício de Cristo, e que é um pouco mais, no mesmo capítulo, os versículos 12 a 14, o autor de Hebreus vai dizer: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então vejam, meus irmãos, Cristo é quem paga o preço, Deus é quem propôs o Filho, o sangue do Filho, para nos declarar justos. Essa cruz manifesta a justiça de Deus. Então, se você está me seguindo até aqui, o que nós podemos refletir sobre isso? O que Paulo vai começar a refletir um pouco mais à frente. Mas agora eu vou começar a abrir um ponto chamado glória somente a Deus, que a gente vai pegar o restante dos versículos. Leiam, por favor, o 26. Então veja, Deus tolerou os pecados anteriormente cometidos para revelar a todos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, como nós lemos, para revelar a todos no Novo Testamento, no tempo presente, no texto, a reconciliação com Deus irado contra o pecado. E essa reconciliação vem de quem? Vem de você? Ela vem do próprio Deus.
Deus propôs o sacrifício para reconciliar o seu povo consigo mesmo. O homem jamais caminhou. Deus manifesta a sua justiça. Como Noé foi salvo, meus irmãos? Como Abraão foi salvo? Como Moisés foi salvo? A resposta sempre será a mesma: através do sacrifício de Cristo. O Filho pagou o preço por cada um deles. A fé deles tinha valor no sentido que apontava para o sacrifício de Cristo. A fé deles tinha valor no sentido que eles criam na promessa de Deus de redenção. Ninguém jamais foi salvo por outra forma que não seja pelo Filho, meus irmãos. E o que significa, então, dizer aí no versículo 26 que Deus é justo e que Deus é justificador? Pense o seguinte: como um Deus justo pode salvar alguém que merece ser punido e permanecer bom? Pense nisso. Se você conhece alguém que sofre uma pena, que a pessoa faz um pecado, que a pessoa transgride uma lei, e essa pessoa então é pega pelas autoridades, se alguém passa a mão na cabeça, você vai dizer que aquele juiz é corrupto, você vai dizer que aquele juiz foi injusto. Então entenda que você transgrediu a lei de Deus. Deus não poderia simplesmente lhe perdoar. E aqui tem uma tensão que permeia todo o Antigo Testamento. Quem transgride a lei merece o quê? Punição. A única forma de Deus declarar alguém justo seria: você obedece completamente. Se você não obedeceu, você tem que ser punido. Então, como é que Deus vai declarar alguém justo? Como Deus vai chamar um povo para si? E essa tensão, então, só é resolvida em Cristo, um termo que nós chamamos de justificação forense. Como isso se processa? Deus declara o pecador inocente, porque Cristo já cumpriu a pena. Deus permanece justo e declara não todos, mas aqueles que creem em Cristo justos, porque Cristo sofreu a pena. Então veja, eu não posso pagar mais uma vez aquilo que já foi pago. Então, se Cristo morreu pelos meus pecados e eu merecia a condenação, e eu digo que Cristo morreu por mim, eu não posso ser punido eternamente de novo, porque Cristo já pagou esse preço. Então, veja, os meus pecados, Deus não esqueceu, mas Deus pagou com o sangue do seu Filho. E por isso, meus irmãos, que Deus pode declarar alguém justo, e ele permanece justo, porque uma pena foi aplicada. Não foi você que a recebeu, mas foi Cristo quem pagou em seu lugar. Agora vamos seguir o versículo 27. É uma conclusão lógica de tudo o que nós fizemos até então. Vamos ler todos juntos? Onde, pois, foi de todo excluída? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Então veja, a salvação foi obtida mediante o pagamento de um preço. Nós vimos que redenção, preço pago para libertar um escravo. Quem pagou esse preço? Jesus. Então Deus declara o homem justo mediante a fé em Cristo. Mas a fé vem de nós? Não, a fé não vem de nós. Ela é dom de Deus. Então ninguém que foi salvo teve mérito algum. O orgulho, que é a jactância, não cabe àqueles que servem ao Senhor. Não cabe. Ele tem que ser destruído. Quando nós cremos na salvação por meio da fé, a salvação, meus irmãos, é uma obra monergista, ou seja, é de um lado só Deus toma partido. É Deus quem faz a salvação. Nós não fazemos nada. A salvação, portanto, quem tem a glória? A glória é unicamente de Deus. Meus irmãos, por isso que há uma certa teologia teísta que não tem base bíblica. O que é uma teologia teísta? Ela coloca você como se você tivesse a capacidade de escrever a sua história diariamente, como se você tivesse esse poder de mudar o rumo de sua vida.
Meus irmãos, vocês não são o centro, eu não sou o centro. Deus faz tudo para o louvor da sua glória. Deus não está mendigando uma chance para você. Pelo contrário, cada um de nós aqui transgrediu a lei de Deus, e Deus propôs um único caminho para a salvação. Então nós temos que nos arrepender e nos voltarmos para a provisão de Deus, porque de nós não conseguiremos nada. O único caminho é o sangue de Cristo. Versículo 28, deixe-me ler. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Se o homem é justificado pelo que Deus fez, e isso é unicamente pela fé, como o texto diz, as obras da lei de nada valem no quesito salvação. Ou seja, as obras não vão servir de nada para que eu seja salvo ou para que eu seja condenado. Esse é o ponto aqui. Mas nós já vimos, tanto em Paulo, como em diversas outras exposições aqui nesse púlpito, que as obras, elas devem acompanhar a fé genuína. Uma vez convertido, você tem que ter obras para mostrar que verdadeiramente o Senhor o salvou. Mas essas obras não vão salvar você. Você pratica obras porque já foi salvo. Se você acha que ao fazer alguma coisa boa, Deus tem que lhe dar alguma coisa, Deus tem que lhe dar um tapinha nas costas, você merece ganhar alguma coisa porque você está indo na igreja, você ainda não entendeu o Evangelho. O Evangelho é sobre o Deus que vai ao encontro de pecadores. O homem jamais faz movimento algum em direção a Deus. Veja, aqui a gente também tem nesse versículo que nós lemos, versículo 28, o homem é justificado pela fé. O homem aqui, ele compreende, ele abrange qualquer homem, ou seja, ou judeu ou gentio. Qualquer um é salvo pela fé. E esse é o ponto que o apóstolo vai explorar nos próximos versículos. A salvação pela fé, ela se coloca em posição oposta, é completamente diferente às obras da lei. Por quê? As obras da lei, elas são autocongratulatórias. Eu sou, eu faço, eu busco, eu conquisto, eu mereço. A gente pode lembrar aí da parábola do homem rico, o homem que vai até Cristo dizendo que pratica toda a lei, desde a juventude. Quando Cristo se volta para ele e pede para que ele venda seus bens e o siga, Cristo só está expondo a hipocrisia do coração, porque nem o primeiro mandamento ele conseguia cumprir. Meus irmãos, as obras da lei, buscar salvação por obras da lei, busca uma exaltação pessoal, uma visibilidade pessoal. Quando eu falo em salvação pela graça, nós falamos de autorrenúncia. Nós estamos falando sobre quem Deus é, sobre o que Deus fez, sobre como Cristo me buscou e Cristo me achou, Cristo me conquistou, e a glória, portanto, é de Cristo. Nada jamais será meu. Eu não colaborei com nada para a minha salvação. Finalmente, os versículos 29 e 30 nos dizem: é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Leiam 30, por favor. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Nós sabemos que há somente um Deus, amém? E se o único Deus justifica por meio da fé, como diz em sua palavra, não por meio de obras, qualquer um que for salvo vai ser salvo desse jeito aqui. Esse é o pensamento de Paulo, muito simples. Então, justificará aqui não deve ser entendido como um tempo futuro. Você pode incorrer nesse erro. Você pode ler aqui, Deus dos gentios, o qual justificará. Você fala, está em tempo futuro, mas lembrem-se, a gente está falando de um outro idioma que foi traduzido, tentando trazer a mesma ideia. Justificará aqui, na verdade, se refere ao ato que Deus faz. Quando um gentio crê, ele justifica o gentio por meio da fé. E quando o judeu crê, ele também justifica por meio da fé. Então, ele está falando que no ato de crer, tanto um quanto o outro é justificado
por meio da fé. Esse é o sentido dessa passagem aqui, do justificará. Charles Hodge traz uma alegação que nessa passagem há um cuidado pastoral do nosso irmão Paulo. Os judeus, ao ler esse texto, deveriam entender que eles estão no mesmo estado que os gentios, porque eles pecaram. Então, eles não são capazes de saldar o débito que eles têm com Deus. E, por sua vez, os gentios deveriam entender que não há diferença entre aqueles que foram salvos por Cristo. Então, veja, todos aqueles que creram em Cristo estão no mesmo patamar, meus irmãos. São todos irmãos na fé. A gente vai explorar essa questão um pouco mais à frente, mas, por hora, deixa uma nota aqui de rodapé para que lá na frente, com a graça do Senhor, a gente explore. A igreja do Senhor do Novo Testamento são aqueles que creem em Cristo Jesus. Você não deve se preocupar com o que Israel é, com o que Israel faz, o território de Israel. No Novo Testamento, o povo da aliança é a igreja do Senhor. Ponto. Ok? Depois a gente vai explorar isso em mais detalhes. O versículo 31, então, vai trazer a conclusão dessa sessão como um todo. Essa sessão da justificação pela fé. E ele vai dizer: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Alguém, ao ler esses argumentos de Paulo, pode pensar: então, se depende só do que Deus faz, vou viver do jeito que eu quero, né? Porque a lei, então, é para jogar fora, e então eu vou viver do jeito que eu quero, porque Deus vai me salvar, independente do que eu faço. E Paulo já deixa uma negação aqui muito clara. Ele vai trabalhar isso mais ativamente lá no capítulo 6. Se os irmãos tiverem curiosidade, podem dar uma lida hoje em casa. Mas Paulo já nega aqui de fato. Infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas hoje em dia pensam exatamente assim. Os adeptos da hipergraça, que eles podem viver do jeito que eles quiserem, porque Deus é bonzinho e Deus vai me salvar, Deus vai me abraçar e eu posso viver do jeito que eu quiser. Isso não está na Bíblia. Aquele que vive na prática do pecado não é de Deus. Aquele que vive na prática do pecado jamais foi achado por Cristo Jesus. Paulo já nega isso daqui, ele já se adianta na negação. Esse tópico, como eu já disse, onde será abordado, mas por ora ele apenas diz: a fé confirma a lei. O propósito da lei é que todo homem se reconheça pecador e creia na provisão de Deus. Veja, a lei pretendia isso. O homem, ao ler a lei, deveria entender: eu vivo diante de um Deus santo e eu sou um pecador. Então deveria se voltar confiando na graça de Deus para a expiação dos seus pecados. Então, quem é a provisão de Deus? Cristo Jesus, o Cordeiro que foi imolado, conciliando a justiça e o amor de Deus. Então, Cristo é o cumprimento da lei. A lei nos leva até o nosso Senhor, a propiciação do Pai, a oferta do próprio Deus para salvar pecadores, para conciliar a sua justiça. E uma vez salvos, nós somos enviados de volta para a lei, mas para agora ter prazer em nosso Deus. Amém. Vamos agora, para encerrar, pensar em algumas aplicações. O primeiro ponto é sobre a certeza da salvação. A redenção, e vocês já sabem agora, ao escutar essa palavra, que redenção refere-se a um pagamento de um preço, daqueles que foram salvos, foi, e não será ainda no futuro, ela já foi paga pelo sangue de Cristo. Você merecia a ira de Deus, Jesus recebeu a ira que cabia a você, e a consequência disso, Deus disse: você é inocente. Logo, se Cristo morreu por você, isso já foi declarado pelo próprio Deus, meus irmãos. Não há mais volta. Está consumado, o preço já foi pago. Deus não estorna o preço de sangue do seu Filho. Se Cristo morreu por alguém, essa pessoa está salva. Se você confia somente em Cristo e no que Ele fez e luta contra o pecado, se alegre, você está salvo. Segundo ponto, como você pode saber que Cristo
pagou o preço por você. E aqui nós temos algumas indicações. Você tem que necessariamente lutar diariamente contra o pecado. Você tem que se santificar. Você tem que diariamente mortificar a sua carne e buscar agradar a Deus. Você tem que crescer na graça do Senhor, buscar saber mais sobre quem Deus é, buscar se relacionar com os irmãos, buscar mortificar aqueles pecados que você sabe que você tem e não os domesticar. Se você parou de lutar contra o pecado, qualquer que seja o pecado, seja a maledicência, se você é aquela pessoa que é irascível, que explode por qualquer coisa, seja você inclinado a ser preguiçoso, seja você o que for, qualquer um dos pecados que está na Escritura, se você parou de lutar e acha que isso é um traço de sua personalidade, se arrependa agora e volte para Deus, porque a marca daquele que foi salvo por Cristo é crescimento em santidade, é luta contra o pecado. Meus irmãos, por isso nesse momento, antes de eu fazer a nossa oração final, eu convido a igreja a fazer um breve momento de oração silenciosa e confesse os seus pecados diante do Senhor. Saiba que Cristo morreu e pagou o preço, então se você recebeu verdadeiramente o preço de propiciação, você tem poder para se santificar. Se você não está se santificando, peça agora misericórdia ao Senhor. Vamos orar silenciosamente, depois eu vou fazer uma oração com os irmãos. Santo e soberano Senhor, Teu, meu Deus, é o céu, a terra e o mar, Pai. Tu és um Deus santo, santíssimo, Pai. E Tu és um Deus justo, Deus, cujos olhos abominam o mal, meu Senhor. Que faríamos nós, meu Deus, diante de um Deus santo, se não fosse Cristo Jesus, Pai? Nós merecemos a Tua ira, meu Deus, pois em pecado fomos concebidos, meu Deus. Amado Senhor, nossa natureza, meu Deus, era amar, meu Senhor, e um dia o Senhor nos chamou, Deus. E o Senhor nos vivificou e nos mostrou a cruz de Cristo. Amado Senhor, Tu que sonda o coração de cada um de nós, meu Deus. Nós mesmos frequentemente ignoramos nosso coração, Deus. Mas o Senhor que esquadrinha os corações, que conhece o nosso íntimo, meu Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha nesse momento, meu Deus, a cada um dos Teus servos aqui presente, meu Deus, a cada uma das Tuas ovelhas, meu Deus, rebanho do Teu pastoreio, Pai. E eu te peço, meu Deus, que pela Tua graça o Senhor confronte, meu Deus, mostre os pecados, meu Deus, mostre onde os Teus filhos, meu Deus, e onde eu tenho pecado, meu Deus. Nos concede graça, meu Deus, não de um senso genérico, meu Deus, mas uma vontade de nos santificarmos para Ti, meu Deus. Nos concede, meu Deus, vontade, meu Deus, de participarmos da Tua casa, meu Deus, de colocarmos os nossos dons à Tua disposição, meu Santo Senhor. Pai, tira toda a preguiça de nós, meu Deus, mortifica, meu Deus, toda inveja, meu Deus. Te peço, meu Deus, move nossos corações para perdoar, meu Deus, move nossos corações para sermos mansos, meu Deus, tranquilos, meu Deus, verdadeiramente buscarmos a paz e a glorificação do Teu nome, Deus. Deus, tem de misericórdia de nós, Pai, e quebra o nosso orgulho, meu Deus. Nos lembra sempre, meu Deus, como nós lemos aqui do profeta Daniel, Pai, que o que cabe a nós, meu Deus, é o coragem de vergonha, meu Pai. Se alguém aqui foi salvo, meu Deus, foi salvo por causa do que o Senhor fez, Pai. Ninguém jamais colaborou com nada, meu Deus. Se Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, meu Deus, Tua é a vitória, meu Deus. Cristo foi quem morreu e ressuscitou, meu Deus, para a justificação de nós pecadores, Pai. Nos concede então, meu Deus,
que nós verdadeiramente olhemos tão somente para Ele, meu Deus. Nos concede, meu Deus, a graça de sabermos que somos pecadores, meu Deus, amados em Cristo Jesus. Nos concede olharmos para Ele, caminharmos para Ele, lembrando, Deus, que nossa salvação está segura e que aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Pai, ansiamos a Tua volta, Senhor. Tende misericórdia de nós e quando ainda nesse mundo, meu Deus, e nos concede a graça, meu Deus, de dia após dia, pensar mais nas coisas do alto, meu Deus, do que em nossos empregos, do que no nosso salário, meu Deus, do que em nossos familiares, dos nossos amores terrenos, Pai. Pois Cristo foi a Tua propiciação, meu Deus, e esse mesmo Cristo que ressuscitou voltará, meu Deus, e levará a Sua igreja, Pai. Amém. Nos concede, pois, a graça de viver para o louvor da Tua glória. Nós te pedimos tudo isso, Pai, com perdão dos pecados aqui confessados, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém.